estão preocupados com elogios. E vão ser elogiados por aqueles que querem uma parte do que eles têm. Vão ser muito elogiados, vão ser amados por esses. Mas estão perdendo o rumo, estão perdendo a direção, estão perdendo a visão espiritual. Tópico 2. A origem dos males. Combateis e guerreais. É a afirmação do meu irmão do Senhor em relação àquelas igrejas. Tiago não mascara o que está no coração humano, a cobiça e a inveja. Estas são as predisposições básicas da nossa natureza para desenvolver uma atitude combativa e de guerra contra as pessoas, até mesmo em nome de Deus. Veja João 16:2. Quem procede assim ainda não entendeu o Evangelho e nem mesmo atina para a verdade de que Deus não tem compromisso algum com os desejos egoístas, mas atenta à pureza e à verdadeira motivação do coração. 1 Samuel 16:7 e Lucas 18:9-14. Você pode até olhar uma coisa interessante que acontece. Em nome de Deus, se mata mais gente do que qualquer outra coisa. A religião tem matado milhões de pessoas. Nós vimos aí as cruzadas, nós vimos aí o Holocausto, nós temos visto aí as guerras no Oriente Médio. Tudo, qual a motivação? Religião. Sempre religião. Pode ver que esses que estão aí hoje querendo dominar ali os países árabes, e eles estão dizendo que estão seguindo o quê? Eles estão dizendo que estão seguindo um livro religioso, uma religião. Estão matando, decapitando as pessoas, fazendo tudo, até crianças. Por causa de quê? Por causa de religião. Dizem que estão fazendo para Deus. E assim as pessoas vão vivendo. Dentro da igreja é a mesma coisa. É em nome de Deus que essas pessoas estão pisando os outros. Estão afastando as pessoas de Deus. Estão destruindo vidas, famílias. Em nome de Deus. Estão representando ali Deus. Mas não se importam com as pessoas. Não se importam com o reino de Deus. Só se importam consigo mesmas. Querem é subir, subir, subir. Principalmente na parte material. Muitos também querem subir, subir, subir na parte eclesiástica. Terem posições dentro da igreja. E para isso pisam, falam mal, esculhambam, destrói as vidas das outras pessoas, para poder subir, subir, subir. É inacreditável, mas é a verdade. As pessoas se esquecem da palavra de Deus, se esquecem da santificação, se esquecem das coisas básicas do reino de Deus e vão vivendo de qualquer maneira para se autorrealizarem. É terrível isso. Deus não tem compromisso com esses desejos egoístas. Não. Deus não tem nenhum tipo de compromisso com essas pessoas. Um dia eles vão cair. Um dia eles vão ser descobertos. Não tem como esconder para sempre. Um dia vai aparecer. Um dia vai ser revelado o que cada um tem feito, o que cada um tem aprontado para subir. Os degraus da escada que você tem subido são degraus sangrentos. São degraus que serão mostrados, serão revelados. Tópico 3. O porquê de não recebermos bênçãos. O texto sagrado mostra o porquê de as pessoas que agem assim não receberem as bênçãos de Deus. Apesar de muitas vezes aparecerem profetas profetizando o contrário. Em primeiro lugar, Deus não é um garçom que está diuturnamente ao nosso serviço. Segundo, como vimos, Ele não tem compromisso com os nossos interesses mundanos. E finalmente, quando pedimos, o pedimos mal, pois não é a vontade divina que está em nosso coração, mas o desejo egoístico da natureza humana, pedindo a Deus para chancelá-lo. Então Tiago revela por que as pessoas pedem e não recebem aquilo que estão pedindo. Embora apareça sempre aquelas pessoas que se dizem profetas e dizem para essas pessoas que eles vão receber aquilo que estão pedindo, porque é Deus quem vai dar.
Então muitas vezes profetizam por quê? Porque eles estão interessados em receber alguma coisa em troca de dizer isso. Não é Deus que mandou dizer, mas eles dizem porque isso traz retorno financeiro para aquilo que eles estão dizendo, para aquelas pessoas que estão desejosas de receber aquelas coisas. E essas pessoas não adoram a Deus legitimamente, não estão buscando prestar um serviço a Deus. Pelo contrário, essas pessoas amam o que elas podem obter com a aproximação com Deus. Obter financeiramente, materialmente. Então, se elas são estimuladas a se aproximarem de Deus para receber alguma coisa, então elas vão cegamente atrás dessas coisas e se tornam idólatras das coisas materiais, se tornam idólatras das coisas que recebem materialmente e amam as coisas materiais acima das espirituais. Começam então a se prenderem nessas coisas materiais. Então tem muita gente achando que Deus é como se fosse um garçom que está aí dia e noite para servi-lo. Tudo que ele pede, ele até decreta, ele até manda, ele aí determina, ele exige que Deus lhe dê, como se fosse um garçom servindo o tempo todo. Mas Deus não tem nenhum compromisso em atender, em satisfazer nossos desejos egoístas, nossos desejos materiais. Na maioria das vezes as pessoas nem perguntam se é vontade de Deus aquilo. Porque deveriam perguntar, eu quero isso, mas qual é a sua vontade? O senhor deseja que eu receba isso ou não? Que eu tenha isso ou não? Que eu compre isso ou não? Que eu vá a tal lugar ou não? Nem perguntam, nem querem saber a vontade de Deus, porque não importa. Eles querem apenas depois dar o testemunho e dizer, foi Deus que me deu, foi Deus que fez. Eles querem apenas essa chancela aí de Deus, esse carimbo dizendo, foi Deus. Então, às vezes a pessoa rouba para comprar um carro e coloca lá, foi presente de Deus, foi Deus que deu. Está roubando, mentindo, enganando para conseguir aquilo e diz que é Deus que deu. Então eles querem ter apenas um carimbo de Deus, foi Deus que deu. E as pessoas então vão admirar e não vão combater, não vão dizer nada, foi Deus que deu. Na parte 2 nós temos aí a busca egoísta. Tópico 1, adúlteros e amigos do sistema mundano. Tópico 2, inimigos de Deus. Tópico 3, o espírito tem ciúmes. Então, tópico 1, adúlteros e amigos do sistema mundano. Tiago chama de adúlteros e adúlteras os crentes que flertaram com o sistema do mundo. Mas a qual sistema mundano o escritor da epístola se refere? Olhando para o texto anterior da passagem a preço, veremos que Tiago se refere a más atitudes, a inveja, a cobiça, o deleite carnal, as pelejas e as guerras, isto é, o egoísmo do coração humano, que caracterizam o sistema presente deste mundo. Os que flertaram com tal sistema fizeram-se inimigos de Deus. Então Tiago chama de adúlteros e adúlteras a quem? Aqueles que flertaram. Flertaram, o que é flertaram? Olharam para o mundo, então desejaram as coisas do mundo e agora vão copiar isso nas suas vidas, vão ter os mesmos objetivos daqueles que estão no mundo. Então eles sentiram o quê? Inveja dessas pessoas e quiseram também ter essas coisas, também possuir essas coisas, também viver a vida que eles vivem. Então a palavra adúltero e adúlteras são exatamente comparadas aí a um casamento que o crente fez quando se uniu a Deus, passou a ser a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, e começa então a flertar com outros namorados, né? Com amantes. É aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você pode ver aí que a palavra de Deus ensina sobre isso e diz que Israel fez isso muitas vezes. Deus diz que achou Israel como se fosse uma moça, uma mocinha, que tinha se tornado mocinha recentemente, estava ainda no sangue da sua menstruação. E Deus a tomou para si, deu-lhe vestes preciosas, se casou com ela, abençoou-a, deu tudo o que ela necessitava. Mas, de repente, ela começou então a se apaixonar, se flertar-se com
os inimigos de Deus. Começou a se enamorar de amantes, começou a gostar de coisas ou de alguma qualidade física que esses amantes tinham, de coisas materiais que esses amantes possuíam. Então Deus chama Israel, chama Jerusalém de sua noiva, de sua esposa, mas esposa que começou a flertar com os inimigos e adulterou. E ele chama até o profeta Oséias para casar com uma mulher que era uma prostituta, para mostrar isso para Israel. Então, veja bem que assim também Tiago está chamando os crentes que amam as coisas do mundo, que andam flertando, desejando as coisas do mundo, que querem viver segundo o mundo. Então chama eles de adúlteros e adúlteras. Tópico 2, inimigos de Deus. O líder da igreja de Jerusalém faz essa afirmação baseada nas duas imagens linguísticas usadas por ele para configurar a amizade dos crentes com o sistema mundano. Adúlteros e adúlteras. Quando o Tiago usa essas duas imagens, ele quer mostrar que da mesma forma que Israel procurou estabelecer acordos, não só com o Deus de Abraão, mas também com Baal, Azerá e outras divindades de Canaã, os leitores de Tiago também procuraram estabelecer tanto amizade com o mundo quanto com Deus. Todavia, Tiago mostra que a amizade com Deus e com o mundo transformará as pessoas em inimigas de Deus. Então, se o crente ama o inimigo de Deus, ama as coisas do inimigo de Deus, ele também vai se tornar inimigo de Deus. Com o passar do tempo, vai começar a amar cada dia mais as coisas do inimigo. Vai amar cada dia mais o reino das trevas. Porque ele vai ficar amando as posses. Vai começar a amar cada dia mais as coisas que agradam o mundo. E ele vai começar a se comparar com aqueles que estão no mundo. Então ele vai só dizer que foi Deus que deu, que ele está com Deus. Mas as coisas que ele está tendo e que ele está vivendo, a situação que ele está vivendo, são coisas do reino das trevas. Ele está vivendo do reino das trevas e pedindo emprestado o nome de Deus. Então o que vai acontecer? Deus vai se tornar inimigo dessa pessoa. Porque Deus não pode apoiar, chancelar, carimbar e dizer: é meu, eu que estou fazendo, eu que estou dando. Ele não vai fazer isso. Ele não concorda com isso. Ele não vai dar apoio para você a vida inteira. O que vai acontecer é que aquela pessoa que está amando as coisas do inimigo, que está vivendo de acordo com o processo do inimigo, com a maneira de viver do inimigo, esse crente vai acabar se tornando, então, inimigo de Deus. Vai acabar se afastando do meio onde Deus está. É inevitável isso. Se você ama as coisas do mundo, ama as coisas que o diabo oferece ao mundo, você não pode ter dois senhores, você vai acabar escolhendo um. E a sua tendência, é claro, escolher o inimigo. Tópico 3. O Espírito tem ciúmes. O Espírito Santo que em nós habita é zeloso. Ele é o selo que marca-nos como propriedade exclusiva de Deus. No versículo 5 do capítulo 4, os leitores de Tiago aparecem como objeto dos ciúmes do Espírito. Por isso o autor sagrado os confronta, chamando-os de adúlteros e adúlteras. Tal advertência é a admoestação de Deus para seu povo. Aqui também cabe lembrar-nos de uma promessa registrada na primeira epístola universal de João. Temos um advogado à destra de Deus. Então Tiago está apontando para a presença do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, nós somos propriedade de Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Pertencemos a Deus. Então, quando a pessoa tem aí o Espírito Santo morando nela, que ela é propriedade de Deus, e ela começa agora a amar as coisas do mundo, ela começa a amar as coisas do diabo, então o Espírito Santo fica tentando ali impedir, confrontando. Porque ele não pode permitir
que a noiva de Cristo se torne namorada de Satanás.